Fala devs, aqui quem está falando é o Breno. Hoje eu queria bater um papo com vocês sobre algo que eu percebi quando eu comecei minha carreira como desenvolvedor. Eu queria aqui compartilhar com vocês, você que é iniciante e está entrando na área agora, eu acho muito importante falar sobre isso. Quando a gente está estudando desenvolvimento, a gente começa ali por algoritmos, lógica de programação, e aí depois de algoritmos vai evoluindo para programação orientada a objetos, a gente aprendeu com Java, com C Sharp ali na faculdade. E depois disso a gente começa a ver alguns projetinhos mais completos, né? Então, banco de dados, começa a fazer CRUD, começa a criar projetos perto do que é o real, né? Então, geralmente é uma API ou é uma interface gráfica e esse software sempre vai ter acesso a um banco de dados, vai fazer alguma tarefa específica. Muitos bootcamps hoje, eles têm um modelo de ensino que é muito compacto, né? Então é muita informação em uma quantidade muito curta de tempo. E às vezes, e mesmo assim não dá tempo de explicar tudo, né? E tudo que é passado é explicado de uma forma muito rápida, vamos dizer assim. E eu estudo programação desde 2015, a gente está hoje em 2023, são que 8 anos mais ou menos para a área de TI. Eu já sou um sênior porque eu estou há 10 anos aí de estrada já com desenvolvimento, com a área de TI. Comecei como técnico em informática, trabalhei com infraestrutura e hoje eu migrei para programação. E uma coisa que eu percebi depois que eu entrei na área é que a forma como a gente precisa estruturar o código, principalmente em projetos grandes, né? Projetos de larga escala, é totalmente diferente do CRUD que a gente está acostumado a fazer na faculdade, a fazer nos bootcamps. E se você for com essa mentalidade de para poder programar só preciso fazer um CRUD e padrão MVC, né, que é aquele Model View Controller, que é aquela divisão básica ali de aplicações. Isso para manter um projeto grande com essa estrutura é muito difícil. Então, foi aí que eu tive meu primeiro contato com Clean Architecture, com Domain Driven Design, com arquitetura hexagonal, que é a Ports and Adapters. E só de você entrar em uma empresa ou o cliente da empresa que você vai trabalhar tem projetos grandes, então é bem provável que algum projeto já vá conter esses tipos de padrões de design, principalmente o Clean Architecture, né, que é o Clean Arch, que é muito difundido aí no meio dev, e ele foi debatido ali, criado pelo Uncle Bob, né? Eu percebi que, assim, da parte tecnológica não muda tanta coisa porque você aprende no curso. Então, se você faz um curso aí de Kafka, de mensageria, essa parte de infraestrutura ela continua sendo a mesma, né? Mas a forma como você organiza o código é que muda. Então, ao invés de você ter tudo ali aliás, primeiramente você num padrão MVC você começaria modelando seu software pela base de dados, né? E numa arquitetura limpa, vamos dizer assim, principalmente utilizando o Domain Driven Design, na verdade a gente começa o software pelo software. Então, todas as nossas entidades ali que fazem parte do domínio, elas não dizem respeito a nenhum banco de dados, a nenhuma parte de infraestrutura. Então, a gente modela o software com código propriamente dito para depois modelar a parte de infraestrutura. Então o foco é mais no software, no núcleo do software. Tá, e você me pergunta qual que é a diferença do MVC para o Clean Architecture, né? Então estou colocando aí na tela o MVC, né, que você pode ver que é dividido em 3 camadas, que é o Model, View, Controller. E aí, como eu já tinha falado, tudo começa com um model, né? Que é um modelo do seu banco de dados, e a partir disso a gente vai fazer tudo acontecer ali dentro de um controller, fazer todas as regras de negócio, tudo que precisa ser feito ali dentro do software e apresentar para o usuário, para a tela, através de um viewer, né? Que seria a camada de apresentação.
Já no Clean Architecture, você pode ver que existem muito mais camadas, né? Então, tudo começa ali no miolo ali do código, né? Com as entities, que são as entidades do teu software, mas não as entidades do banco de dados. Isso é uma coisa muito importante. A gente não começa o software pelo banco de dados, a gente começa o software pelo software. Então, a gente vai ter as nossas entidades de regra de negócio, que seriam as entidades do domínio, e já fazendo aqui um pouquinho de confusão também, porque eu já estou trazendo um pouquinho de Domain Driven Design, né? Mas o Domain Driven Design, só resumindo, ele é uma metodologia que você vai fazer o software baseado nas regras de negócio, né? Então, tudo começa pelas regras de negócio, por linguagem ubíqua, os jargões de negócio. Então, você vai começar o teu software pelas entidades de domínio, não as entidades do banco de dados. Então, a gente ainda continua tendo as entidades de banco, né, que não tem como fugir. Então, se você trabalha com ORM da vida aí, Type ORM, o SQLize, JBA com a Hibernate no Java, não tem como fugir. Ou seria suas camadas também, se você não trabalha com ORM, poderia ser a sua camada ali de DAO, né, ou um JDBC da vida, que faz as queries, as consultas, mas ainda assim a gente precisa de uma camada de banco de dados, né, que vai fazer as consultas ali. De toda forma, a gente precisa dessa representação. Porém, a gente vai ter uma outra representação disso dentro do software. E aí, voltando um pouquinho aqui para o desenho, depois que você faz suas entidades, logo após a gente vai ter ali uma camada de use cases, né, ou casos de uso, que ao contrário do MVC, que tudo acontece ali dentro do controller, a gente tem isso distribuído em casos de usos, e esses casos de usos eles podem chamar algumas outras camadas, como por exemplo as camadas de repositories, né, que seria aí puxando um pouquinho mais para o Domain Driven Design ou a arquitetura Onion. Seriam as camadas que vai dar o acesso àquelas coleções de entidades, independente se vão ser salvas num banco de dados ou se vão ser salvas em um arquivo de texto ou qualquer outra metodologia de persistência. E fora isso, fora os casos de uso, aí você começa a ter ali algumas camadas de controllers, de presenters, de gateways, que vão fazendo um pouco o acesso mais externo da tua aplicação, até chegar ali no banco de dados e UI, né? Então você pode ver que o centro ali da arquitetura, ela fica mais baseada nas entidades, regras de negócio e casos de uso, que são camadas ali de domínio e de aplicação ali do teu software. Depois é que vem a parte de infraestrutura, né? Então você pode ver que tem muito mais camadas no Clean Architecture do que o MVC. O MVC fica tudo muito concentrado ali nos controllers, e quando você está trabalhando com um projeto muito grande, muito complexo, que tem bastante regras de negócios, talvez o MVC não seja uma boa escolha. Então eu vou estar deixando aqui também, caso você tenha interesse, alguns livros que podem ajudar aí nesse seu estudo, nessa sua descoberta aí por novas formas de desenhar código. Então, pessoal, é isso. Foi só um bate-papo rápido aí. Se vocês tiverem algum comentário, alguma dúvida, coloca aí nas caixinhas do comentário. Me avisa, tá? Se tiverem mais algum tema também pra gente discutir aqui, tratar, deixa aí nos comentários e deixa seu like também. Valeu, pessoal!